O número de pessoas infectadas, como você viu aí, parece que ele está instável em algum lugar, está se expandindo em outro. Para entender qual é a situação atual, eu vou conversar com a médica. Aliás, ela acompanhou a operação de resgate da Força Aérea Brasileira em Wuhan, na China. É a doutora Ho Ye Li. Ela é coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo, e ela está gentilmente para conversar aqui conosco. Doutor Ye, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo. Prazer. Doutora Ye, o governo chinês está dizendo que parece que a epidemia lá deu uma arrefecida. Dá para a gente acreditar nisso ou não? Tem duas situações que a gente tem que entender sobre isso. Primeiro, lá, inverno já está entrando na fase final. Então, tem realmente a tendência de número de casos começar a reduzir. Porém, a gente ainda tem que ter cuidado em relação a o que pode acontecer daqui para frente. Porque mesmo na China, ainda pode eventualmente disseminar para outras áreas e nessas outras áreas, eventualmente, a doença ainda pode voltar a aumentar. Doutora Ye, a senhora esteve então naquela operação da Força Aérea Brasileira. Qual é a avaliação que a senhora faz do resultado? Eu acho que assim, a gente pode usar o modelo brasileiro em relação a essa repatriação como um modelo de sucesso. Primeiro, em relação à triagem. Apesar de algumas dificuldades que a gente teve, principalmente pelo fato de oficiais do aeroporto chinês ter colocado alguns empecilhos, a gente conseguiu fazer um processo de triagem acima do que foi feito em outros países. Além da aferição da temperatura, a gente conseguiu avaliar também a cavidade nasal, a cavidade oral, para ver se tem rinorreia nesses pacientes, nesses repatriados. E, além disso, a gente pôde examinar o pulmão dos repatriados. A ideia é que, uma vez que essa doença tem pouca alteração em relação à coriza, diferente da gripe, grande parte tem tosse seca. Então, como consequência, a gente resolveu avaliar o pulmão desses repatriados também. A ideia é tentar detectar se alguém pode estar com quadro sugestivo de alteração pulmonar. E isso foi um grande avanço também que nos trouxe mais segurança para evitar repatriar alguém que possa estar doente. Em relação ao processo de quarentena, a avaliação que o Ministério da Saúde fez de avaliar, fazer o exame logo na chegada, traz uma segurança que a gente não trouxe ninguém infectado. O segundo exame, que foi feito entre 7º e 10º dia, também garantiu que durante o período de quarentena, no intervalo de 10 dias, ninguém começou a disseminar o vírus, o que garante segurança de todo mundo lá dentro. E o terceiro exame, antes da liberação de todo mundo, garantiu que a sociedade pode estar tranquila, que a gente não liberou ninguém repatriado da área de risco para a comunidade. Doutora Ye, a gente poderia dizer que o sintoma mais grave dessa gripe é o pulmão, é a dificuldade respiratória? Exatamente. E isso, principalmente entre os casos mais graves, é o que mais diferencia em relação à gripe. Todo mundo sabe que gripe começa com febre e rinorreia. Aqui não, geralmente rinorreia não é tão importante. Os estudos mostram a frequência de rinorreia que varia geralmente entre 40% até alguns estudos de 10%. Enquanto na gripe, rinorreia é responsável por mais de 80% dos sintomas. Mas outra questão importante, a tosse seca. Isso mostra que pulmão é o órgão que já é acometido logo no começo, principalmente para as formas graves da doença. Sei. Tosse seca, a pessoa tosse e ela não consegue expectorar nada, é isso ou não? Exatamente. Não tem, na verdade, não tem nem catarro, não tem produção de catarro. Porque, assim, grande parte sofre infecção pela influenza, vírus da gripe. O que acontece é o vírus causa lesão pulmonar. Né? Porém, essa lesão como? É matar as células da via aérea superior, depois da garganta, depois do pulmão. Por isso que a gente tem sintoma começar com rinorreia, depois dor de garganta, depois quadro pulmonar. Aqui não. Tem acometimento respiratório, mas grande parte provoca um processo inflamatório. Por isso que, geralmente, a tosse é seca, não tem aquela produção de catarro. Doutora Ye, nós sabemos que a ligação do Brasil com a Itália é muito mais íntima do que do Brasil com a China, não é verdade? Haja nossas raízes históricas de imigração por aí afora. A quantidade de pessoas que foram e voltaram da Itália para o Brasil
eu suponho que é relativamente grande. No entanto, nós tivemos só um caso. A que se deve isso? São as condições de clima que nós estamos vivendo no Brasil na época de verão ou não? Eu acho que a gente tem que ter ainda um pouquinho de cuidado em relação a isso. Por quê? Qual foi o período que a gente mais recebeu turista? Foi agora no Carnaval. Então, o Carnaval acabou de acabar. A gente não dá para ter certeza ainda o que vai acontecer, principalmente nos próximos dias, na próxima semana. Precisamos ficar atentos, sim. Segunda questão é, lógico, tem a condição climática. A gente não está com temperatura tão baixa como na China, né? Porém, por outro lado, a gente observa, esse verão não está tão quente. Vocês reparam que eu estou de agasalho, né? Verdade. Então, se isso vai fazer diferença ou não, ainda é um pouquinho difícil de afirmar. Mas a gente observa uma coisa, na Ásia, a Tailândia é um dos países que logo no começo teve caso, mas não espalhou. Então, pode ser sim que a condição climática nos favorece de não ter número de casos similar ao que aconteceu na China. Perfeitamente. Doutora Iê, quero agradecer a gentileza, quero cumprimentá-la pela sua participação na operação brasileira na China e aproveitar a oportunidade de mandar também um abraço da doutora Lia, que foi quem me passou o seu telefone. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com vocês e sempre à disposição. Muito obrigado, muito grato. Doutora Ho Ye Li, ela esteve então lá na China com a FAB e ela é responsável então por um setor do Hospital das Clínicas.